profissionais de enfermagem, é com grande alegria, imensa gratidão que nós do Corém São Paulo estamos aqui para compartilhar as ideias, para buscarmos informação e estamos sempre, sempre à disposição de vocês para palestras, para estarmos trocando as informações pertinentes à assistência de enfermagem. Eu sou a conselheira Ivete Trotti, sou coordenadora das comissões de ética de enfermagem no estado de São Paulo, sou enfermeira obstétrica, sou uma admiradora do Hospital São Paulo, onde já estive, e sei da importância que vocês têm para atendimento aí de toda uma região de São Paulo, próximo do Hospital do Rim e outros hospitais, onde também nós mantemos esse contato. Parabéns a vocês por decidirem multiplicar informação e nós queremos saber que vocês têm aqui no Corém São Paulo pessoas que estão à disposição, que são ligadas a vocês para consultar, para perguntar, para acionar. Para isso, nós vamos deixar aí os nossos contatos, os nossos telefones, para que vocês tenham, sim, uma amiga ou duas amigas, né? Para vocês recorrerem na hora que precisarem do nosso conselho, que é tão importante para o exercício profissional. Está comigo a minha amiga, minha querida conselheira Jane, que também vai se apresentar para esta palestra. Olá, Ivete. Olá, profissionais da enfermagem. Eu sou Jane, conselheira, gestão 2021-2023. É com muita honra e gratidão que eu estou aqui representando o quadro 2 e 3 de auxiliares e técnicos de enfermagem. Gostaria de agradecer o convite do Hospital São Paulo. É uma honra estar aqui participando. Nós vamos compartilhar aí 4 videoaulas. E esta primeira vai se ater mais ao aspecto da legislação. Ética, legislação, postura e mídia da assistência de enfermagem. São assuntos muito atuais, né? Mas todos baseados na nossa legislação. E qual é o número na enfermagem de profissionais para que isso tenha importância, tenha relevância? Somos 580 mil profissionais no estado de São Paulo, entre enfermeiros, obstetrizes, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e alguns atendentes. Estamos aí no Corém São Paulo, representados em todo o nosso estado, que não é um estado pequeno, que tem aí a sua abrangência nas diversas pontas aí, desde Araçatuba, aqui chegando para o litoral, Caraguatatuba, São Sebastião. Nós temos o Corém São Paulo com representação e com, às vezes, uma subseção, às vezes um NAP próximo para que vocês possam estar recebendo um atendimento que seja necessário presencial. Que, na verdade, vocês sabem agora, cada vez mais, nós estamos atendendo tudo no formato online. A enfermagem é uma profissão regulamentada por lei. Qual é a importância de eu falar isso para vocês? Muitas profissões não têm ainda o seu escopo determinado do que pode, que deve ou não deve fazer. Não acontece com a enfermagem. A enfermagem tem isto bem definido e delimitado, o que é do enfermeiro, o que é da obstetriz, o que é do técnico de enfermagem, o que é do auxiliar de enfermagem. De quando vem isso? Lá em 1973, um grupo de enfermeiros foi a Brasília e fundou o Conselho de Enfermagem, que fiscaliza, sim, a profissão, mas também atende aos requisitos da população. Basta ver que vocês estão aí vendo a luta do PL 2564, que é um PL que está lutando pelo piso salarial da enfermagem, que nós ainda não temos, mas estamos muito próximos de obter, porque devido à pandemia e tudo que aconteceu, houve sim um despertar dos políticos em relação à enfermagem. E nós não queremos que isso esmoreça e cada vez mais nós possamos, então, obter as garantias da nossa profissão. Mas lá em 1986 foi escrita a Lei 7.498 e é ela que rege a nossa profissão. É a Lei de Regulamentação do Exercício Profissional da Enfermagem. Em 87, aí veio aí mais especificações,
que foi um decreto-lei regulamentando esta lei de 1986 e trazendo mais informações. Toda profissão tem que ser regida por ética. Na verdade, a nossa vida deve ser regida por uma postura ética, uma postura que se aprende desde casa, aonde a gente aprende a ter bons costumes, a trabalhar com ética. Na profissão, nós vamos nos ater à ética profissional, a ética que busca um caráter, uma forma de agir dentro da profissão pautada por princípios éticos. Há alguns princípios da ética que nós podemos discutir, como situações onde, às vezes, queremos agir de uma determinada forma, mas vamos repensar se devemos agir daquela forma e se podemos agir daquela forma. Há muitos exemplos para serem citados em relação a isso. Um dos exemplos mais simples que se pode dar é na situação do nosso dia a dia mesmo, né? Quantas vezes nós queremos alguma coisa, mas nem sempre devemos e nem sempre podemos. Às vezes devemos fazer aquela forma e temos que buscar os meios para agir da melhor forma possível, atendendo o nosso paciente, atendendo às nossas necessidades diárias, e tudo isso envolve princípios éticos. E nós poderíamos ficar aqui uma aula inteira só tecendo essas questões a respeito da ética. A resolução que atende às questões éticas da profissão enfermagem estão na resolução COFEN 564 de 2017. Ele é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, às vezes a gente abrevia como CEP. Ali espera-se encontrar as condições importantes necessárias para que a gente possa delimitar os princípios da ética dentro da profissão. Exemplo de direitos. Tem lá no artigo 2º exercer as suas atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências físicas e psicológicas à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Nós sabemos que na pandemia muitas denúncias houveram a respeito dos equipamentos de proteção individual. Então, eu não posso trabalhar num local que não me forneça máscara, que não me forneça luvas, que não me forneça álcool gel, porque são garantias de evitar que eu possa estar levando para a minha residência aquilo com que eu trabalho dentro da instituição. Então, muitas denúncias chegaram ao Corém São Paulo e nós, sim, fomos investigar, através da fiscalização, se aquilo de fato estava ocorrendo desta forma. Quando não está ocorrendo, é possível requerer ao Conselho de Enfermagem, através de uma comunicação, naquela entrada Fale Conosco, a respeito dessa situação. Também, em casos de violência física, psicológica, se pode requerer o chamado desagravo público. Então, o que é isto? É quando alguém fala com a enfermagem de uma forma violenta, agressiva, denegrindo a profissão e às vezes usando até palavras de baixo calão, e essa pessoa é chamada no conselho, ou é chamada às vezes numa câmara de vereadores, para que ela se retrate, porque a enfermagem merece respeito. A enfermagem esteve à frente aí nas situações do Covid-19, e não é justo que a nossa enfermagem receba estas retaliações, estas formas inadequadas de se comunicar, quando a gente tem um respeito profissional por parte do nosso paciente, daquele que nós estamos cuidando, procuramos exercer um bom trabalho. Eu sempre digo que ninguém sai de casa para errar, para cometer um desatino, para levar alguém ao óbito. Não, a gente sai de casa para fazer o nosso melhor. Nem sempre podemos dizer que fazemos tudo ao nosso alcance, mas vamos buscar, de uma forma ética, atender da melhor forma possível. E se não conseguimos, às vezes isso interfere numa dinâmica toda em relação à instituição, falta de condições, falta de EPI, falta de problemas do trabalho, enfim, há situações que nos levam a não atender adequadamente. Então, tudo isso pode ser passível de um desagravo público.
O artigo 22 diz recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética, legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família, à coletividade. Quando chega alguém que está entrando na nossa unidade e é um recém-formado, é uma pessoa que carece de experiência, essa pessoa não é obrigada a saber aquele procedimento. Então, ela chama um colega, ela faz junto com o colega, ela pode sim se recusar a uma atividade que ali ela não sente segurança. É claro que, se isto é uma atitude rotineira, por exemplo, um acesso venoso, eu já sei que eu não consigo, eu não vou nem tentar. Isso não existe. Então, requer da instituição um treinamento, uma educação continuada, em que esta pessoa seja encaminhada e passe, sim, a dizer: bem, agora tenho segurança do procedimento e vou fazer. Mas, às vezes, há procedimentos muito mais específicos, né? Por exemplo, um bebezinho na unidade neonatal, a qual a pessoa não se sente segura. Muitas vezes a gente observa que há ali uma recusa para transferência de setor, para ajudar na outra casa, e a gente sabe que naquilo que é específico, há razões pelo artigo 22 de você se recusar. Mas ninguém pode se recusar a uma ajuda, porque nós sabemos que nas situações de calamidade, nas enchentes, tantas coisas que perpassam aí pelas nossas cidades, pelo nosso país, aquela pessoa poderá ser útil quando ela atende o telefone, quando ela verifica os sinais vitais, quando ela vê a conferência do carrinho de emergência, coisas que todos nós podemos fazer, podemos sim dar a nossa contribuição. Então, uma transferência pode ser aceita na medida em que a pessoa vai executar atividades da sua competência. Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação quando houver risco à sua integridade física. Então, a pessoa não está se sentindo em condições de trabalhar naquele local, seja um local de grande contaminação, porque não é feita a limpeza terminal, a limpeza concorrente, não é feita os procedimentos necessários, ela pode sim chegar junto ao seu gestor e quebrar o vínculo e encaminhar, claro, ao Corém São Paulo, dizendo que ela não quebrou a assistência de enfermagem, mas, na verdade, está manifestando ali o seu descontentamento em relação à instituição. Isso, não, claro, não acontece no Hospital São Paulo. Também tem direitos e também tem deveres. O artigo 24 é muito mencionado e, a meu ver, ele resume muita coisa que pode ser dita numa enfermagem que é feita com ética. O que ele diz? Exercer a profissão com justiça, olha aí, já dá para pensar bastante sobre isso. Compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Muita coisa está dita aí e que nos leva a refletir qual é a nossa atuação enquanto enfermagem nesta questão dos deveres. No artigo 26, conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. No artigo 32, manter inscrição regular é preciso para estar trabalhando. Mas tenho que pagar esse conselho? Sim, é um imposto federal, é um imposto para autarquia. Então, é uma regulamentação das profissões que elas paguem o seu conselho. Isso é assim para o CRM, é assim para o OAB, enfim, para a CREFITO, enfim, todos os conselhos profissionais. Manter os dados cadastrais atualizados é uma situação que eu peço a vocês que entrem lá no www.corem-sp.gov.br, serviços online, e veja lá se o seu telefone celular está atualizado, seu endereço, porque se precisar ir numa correspondência, é necessário ter a atualização dos seus dados. Manter regularizadas as obrigações financeiras, a gente sabe que os tempos têm sido difíceis, até mesmo para pagar o conselho, mas há diversas formas de negociação que também podem ser utilizadas. Mas tem deveres, tem direitos e tem proibições.
No artigo 61, executar ou determinar atos contrários ao Código de Ética é proibido. Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, exemplo, entubar um paciente, é proibido. Decretar o óbito do doente, é proibido. Utilizar os conhecimentos de enfermagem para praticar um aborto, para praticar uma contravenção penal, para praticar atos imorais, isto é proibido, são as proibições do nosso código. Ser conivente com injúria, calúnia, difamação da pessoa e da família, né? E nisso nós vamos falar um pouquinho de mídias sociais, né? A divulgação dos dados do paciente, administrar medicamentos sem conhecer a sua indicação. Quantas vezes, né, se associam drogas que não poderiam ser associadas? Então, é preciso que a gente tenha, sim, a habilidade técnica, na qual muitas vezes os técnicos de enfermagem dão uma aula para a gente, que é enfermeiro, ter atitude, que é essa ética, essa postura, esse sigilo, essa imparcialidade, esta forma de ser, mas também ter conhecimento científico, porque nós somos uma profissão, e esta profissão tem base científica. Na verdade, desde Florence já se diz que a enfermagem é uma ciência, uma arte, assim como molda-se uma forma num frio mármore, e esta frase é da Florence Nightingale, muito mais arte é você cuidar do ser humano, da tela viva, a qual Deus colocou ali um espírito vivente. Então, já é uma citação de Florence que serve para cada um de nós. Nós estarmos, sim, conhecendo a indicação dos medicamentos administrados. O órgão federal é o órgão maior, que está lá em Brasília e que regulamenta os Corens regionais. Então, ele é quem determinou essas leis, ele é quem aprova o Código de Ética, e nos Corens regionais é que nós vamos ter a fiscalização, vai ser o executor das leis, vão ter pareceres. Ah, eu queria saber se o técnico de enfermagem pode retirar a sonda vesical numa paciente. Está lá, num parecer que vocês têm à disposição no site do Corém São Paulo, na aba Pareceres. Então, você pode perguntar se não há um parecer a respeito, e o parecer será elaborado pela nossa Câmara Técnica. As infrações éticas, vocês estão cansados de ouvir as 3 formas que a gente faz a infração: imperícia, imprudência e negligência. Imperícia é aquele que não é perito, não é hábil, falta ali qualificação técnica, teórica, prática, enfim, é a ausência da perícia. A pessoa vai fazer uma reanimação cardíaca, como está ali na foto, mas não sabe fazer. Então, ela precisa consultar o manual. Faço 15 manifestações cardíacas e uma respiratória, não precisa mais respiratória, faço só as manifestações cardíacas para abaixamento do externo, enfim. Se não é experiente, não é perito, deixa para quem sabe. Porque se você faz e é imperito, você pode estar causando mais dano, pode estar retardando o atendimento daquela pessoa e está causando até a morte. Imprudência, então, é quando a pessoa não é prudente, faz uma ação precipitada, sem cautela. Prudência é a qualidade de quem age com moderação, buscando evitar o que acredita ser fonte de erro ou dano. Quantas vezes uma ambulância às vezes vai salvar uma pessoa e no caminho atropela outra, porque sai correndo precipitadamente? Claro que, para bons motoristas de ambulância, isso não pode acontecer, mas seria um exemplo de imprudência. Eu vou salvar, mas causo outro dano, então é imprudente. Negligente, aí é fazer errado mesmo. É desleixado, é descuidado, é aquele que não tem atenção, está fazendo um curativo lá na maior pressa e esquece um chumaço de gás, e às vezes dentro da paciente, ou no próprio curativo, uma pinça, no caso, como está mostrando o slide, esquecida, são as imprudências, imperícias e negligências. Nesse caso, uma negligência. Fez de qualquer jeito e causou um evento adverso. Está dito que 1 em cada 10 pacientes no mundo é vítima de erros, e no Brasil, 148 mortes diariamente nos últimos estudos. Tudo isso é importante mencionar que cada vez mais estamos aí no mundo online, no mundo da internet, conectados neste mundo digital.
E a resolução COFEN 564 de 2017 também vai mencionar a importância de estarmos lá no artigo 83 falando sobre isso, sobre a importância de nós verificarmos as condições éticas do nosso atendimento. Não só ela, mas a Lei 13.787 de 2018 dispõe sobre digitalização, e eu deixo para que vocês possam consultar depois, a utilização de sistemas informatizados para guarda, armazenamento e manuseio de prontuário do paciente. Alguns hospitais têm o prontuário eletrônico, outros têm o prontuário físico, mas de qualquer forma há leis para guarda e armazenamento. A Lei 13.709 de 2018 é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E, especialmente no artigo 11 e no artigo 49, envolve tratamento e o sigilo dos dados pessoais sensíveis. Então, proteger os dados do paciente. A cópia do prontuário não pode ser dada a qualquer pessoa. Deve haver uma comissão de prontuários que aprova isso. Muitas vezes é feito um relatório e entregue. É cópia quando realmente é solicitado pelas unidades policiais ou por um juiz de direito. Fora isso, relatórios são entregues para que se possa saber o que aconteceu com aquele doente. Só é dado ao próprio paciente ou a um responsável quando se tratar de pessoas incapacitadas ou menores de idade. A Lei 12.965, de 2014, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e também oferece subsídios para o que nós estamos falando. A resolução COFEN 358 de 2009 é muito importante para um assunto que nós vamos falar aqui no final, que é a teleenfermagem. Então, esta lei vai dar a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem nos ambientes públicos, privados, em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem. A Resolução 429, de 2012, dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente. Eu nem preciso dizer para vocês a importância de registrar. Quem não registra é porque não fez. Então, se não houver registro, aquele prontuário, muitas vezes, pelas autoridades policiais, é encaminhado a um juiz, e se não está escrito, ele não pode adivinhar que foi feito. Então, é muito importante, sim, isso vai estar lá no Código de Ética, no artigo 36, 37 e 38, o registro das ações de enfermagem. A resolução 696 é a última, agora de 2022, e ela vai falar justamente da teleenfermagem. No artigo 5º, as ações mediadas pelos trabalhos de informatização e comunicação é imprescindível o consentimento do usuário, do paciente, do envolvido ou do seu responsável legal e realizada por sua livre decisão. A pessoa deixou, falou que o bebezinho está muito lindo, está saindo de alta e nós vamos tirar uma foto aqui com toda a equipe e o bebê no colo. Toda a imagem divulgada precisa de uma assinatura de autorização do uso da imagem naquela instituição, naquele momento. Tenham bastante cuidado com isso, porque já muitos processos ocorreram em virtude da pessoa dizer que autorizou, mas depois alguém da família não gostou, ou às vezes um bebezinho com, por exemplo, um lábio leporino, não quer que seja divulgado. Então, é importante que a gente se atente às novas regras em relação às imagens. É claro que essas informações que eu estou passando são atuais. Então, pode ser que haja um entendimento diferente quando isto mudar os tempos e as épocas. Então, eu estou colocando aqui São Paulo 2022 para que a gente saiba que são desta época, deste momento, que podem sim sofrer alteração. Gosto dessa frase do Mário Sérgio Cortella, e vocês vão ouvi-la algumas vezes nas nossas aulas, que é faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixo aqui o meu contato, o meu telefone pessoal e o nosso contato também no Corém São Paulo. Esta é uma primeira parte da nossa exposição, a qual nós queremos deixar aqui para vocês. Jane, você acha que foi proveitoso? Deu tudo certo? Tudo certo, Ivete. Então, o nosso tchau aí para o pessoal do Hospital São Paulo. Até a próxima videoaula.